Bom, meu tema é constelações sistêmicas, é mais popularmente conhecido como familiares. Eu estou falando aqui mais como uma usuária, uma hard user desse Não, método mas peraí, já começou assim, papum? e curiosa, já, uai, não é? Então vai. Foi Bom, mal, hein? estou falando de constelações familiares ou sistêmicas, mas muito mais como curiosa do tema e usuária, né? Eu uso muito método de constelações sistêmicas, não sou especialista nem estudiosa disso, então tem algumas coisas que eu não sei dizer de onde veio, da teoria completa. Mas o que é essa constelação, né? Constelação familiar, ela é um método de ajuda mesmo, de resolver problemas. Ela foi criada pelo Bert Hellinger, ele é um terapeuta alemão, ele está vivo ainda, então muita coisa ele traz na voz dele. É baseado em campos mórficos, em 3 leis que regem essas relações. Não é religião, não é astrologia e não é regressão. É erro de tradução mesmo quando fala constelação, quando ele trouxe isso, teve um erro de tradução do primeiro livro dele. Bom, para entender, começar a entender, né, o que é a constelação, quem participa da minha constelação. A família direta, então seus pais, seus irmãos, seus avós, tios, parceiros que você faz sexo, que você tem filhos, com amor, sexo com amor, tem essa lei. Os amiguinhos do trabalho, o chefe está incluso, mas tem umas coisas que são difíceis de engolir. Os agressores da sua vida também entram, os filhos não nascidos e primos não entram. Então, quando eu aprendi isso, para mim foi chocante. Bom, então eu falei da constelação e ela é baseada, né, o que rege essa constelação, essa nossa rede de relações, são basicamente 3 leis ou ordens do amor. E o amor aqui não no sentido romântico, mas no sentido literal dele, de você se doar sem esperar nada em troca. A primeira lei que rege essa constelação é a do pertencimento. Então todos têm o direito de pertencer. E isso traz também que a felicidade de alguém que foi fruto da infelicidade do outro, ela não é válida. De alguma forma você recebe isso. Qual que é a pena, né, que eu coloquei aqui se essa lei é quebrada? O membro do grupo excluído sempre aparece, ou o comportamento que você não gosta dele na sua rede de relações. Não tem como você não tem como excluir ele. Então ele pertence. A segunda lei fala sobre o equilíbrio entre dar e receber. Tem que trocar de igual para igual. Qual que é a pena disso? Quando você doa mais do que você recebe, a pessoa que você está doando, ela se sente em dívida, ela não consegue permanecer naquela relação. Então, quando fala que homem bonzinho sofre e gosta de sofrer, tem a ver com isso. Ele é muito bonzinho, ele doa demais, a pessoa não consegue ficar naquela relação. A terceira lei fala de hierarquia, né? Os pequenos obedecem os grandes. Então, tipo, quem vem primeiro tem que ter mais respeito, tem mais sabedoria, merece um lugar na hierarquia. Quem vem antes também, é uma ordem de chegada ou de hierarquia. Isso inclui ex-marido e ex-mulher. Então, numa relação que vocês têm ex-maridos, ex-mulheres, eles também têm prioridade nesse lugar da constelação. Quando isso não acontece, você assume um lugar que não é teu. E aí você gera uma desordem nessa constelação, nessa rede de relações. Beleza, mas como é que funciona então essa parada, né? Como é que você constela? Como é que você vê essas leis se enxergando? E aí eu queria deixar muito claro, gente, não rola chá, não rola droga, não é erva, não tem nada, pílulas mágicas, é zero, não tem nada disso. Você pode constelar, usar, enxergar essas relações de 2 formas, em grupo. Eu acho que tem uns vídeos no YouTube que mostram em grupo, então eu já fiz coisas em grupo, que as pessoas constelam as relações, posso contar depois em detalhe, nas dúvidas. Eu tenho a terapia individual, você usar um método de constelação familiar como um terapeuta, individualmente você usa muito do psicodrama, então você projeta o que você quer entender da sua relação em objetos, bonecos, enfim. E o que eu vi vantagem, né, nessas coisas? Então, eu já fiz os dois, já fiz em grupo e no atendimento individual. Eu faço terapia com uma terapeuta, ela nem é de São Paulo, ela é de Goiânia, a cada 6, 3 meses, depende muito da minha necessidade. Então, acho que uma primeira vantagem é o quanto a constelação te traz resultados muito rápidos e imediatos, e você não precisa ficar muito tempo numa terapia tratando de um mesmo problema. Então, para mim, foi uma solução muito rápida para muitos dos problemas que eu tinha. E aqui compartilhando um pouco, né, que eu vejo essas coisas assim, a constelação familiar, mas eu escuto com outros nomes, na PNL, na física quântica, essa questão de como é que você constela, você não fala nada para a pessoa, ela consegue simular a sua rede de relações, ela não conhece a sua história, não conhece seu nome às vezes.
E aí entra muito no que a gente viu com o Gabriel, de transmissão de pensamento, coisas assim. No processo de coaching fala muito dessa troca, de dar e receber. Então, para você ser um coach, você jamais pode ser coach de uma coisa que você não está bem resolvido. Você não pode ser um coach financeiro se você tem dívidas, porque você não pode dar aquilo que você não tem. É o equilíbrio entre dar e receber. Na PNL também fala muito sobre essa hierarquia de você ter o seu lugar, de você entender a origem do seu problema. Então, apesar de ter na constelação... Eu vejo na vida muitas coisas acontecendo. Então, eu vejo, por exemplo, pessoas que não respeitam o chefe, porque a constelação empresarial ela existe também. E a diferença de pertencer ou não a uma constelação empresarial é você dar resultado ou não para aquela organização. É isso que define, né? E você vê pessoas que desrespeitam os seus chefes, né, hierarquicamente falando, os superiores, e quando você observa a pessoa na vida, ela não respeita o pai e a mãe também. Então, ela reflete, né, o problema de uma desordem de uma das leis na vida dela, acaba refletindo para tudo. E é isso, gente. Acho que eu contei muito rápido, né, tipo em 5 minutos, mas... Até eu estava conversando com a Camila, é um assunto que, não sei se alguém já ouviu falar disso, é muito difícil você falar muito rápido sobre. Então, eu acho que é mais fácil deixar aberto para perguntas, eu contar, sei lá, alguma coisa que vocês queiram saber.